Mateus, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16. E diz assim: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém assim que assim façamos para cumprir toda a lei e justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas. Versículo 16. E continuando: E sendo Jesus batizado, saiu das águas, e eis que lhes abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esse é o início do ministério de Jesus, o seu batismo. Como nós bem sabemos, o batismo é o símbolo e o rito introdutório na vida cristã. Ele se dá por meio de um local ou um recipiente com água. Então, o ministro do Evangelho se coloca à frente deste candidato a cristão, podemos dizer assim, neste primeiro momento, e a partir daí, sendo confessado a fé pública em Jesus, e o ministro do Evangelho, evocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mergulham o indivíduo nas águas, simbolizando assim a sua morte para o mundo, e traz ele novamente, simbolizando assim a ressurreição em Cristo Jesus. E por isso que o batismo é o símbolo de uma nova vida. Mas observe, irmãos, o que vem a acontecer nesta circunstância. Jesus, sendo o Filho de Deus, Jesus sendo o próprio Deus encarnado, Jesus sendo aquele que não possuía máculas, não possuía erros, não possuía pecados, se submete ao batismo de João. E é essa a narrativa. Porque Jesus vai ao encontro de João Batista, que está batizando no Jordão, e diz: Eu quero ser batizado. Imagino eu o espanto de João Batista. João diz: De forma alguma, mestre. Alguns textos bíblicos vão dizer: Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Como posso eu, homem, batizar o meu Deus? E Jesus, num gesto de extrema humildade, vai dizer: é necessário que assim aconteça para que se cumpra as Escrituras. E então, ele é batizado e sai das águas, e logo em seguida o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, e a partir daí uma voz diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E a partir daí inicia-se o ministério de Jesus. E iremos analisar todas as aplicações que este ato de Jesus tem sobre a nossa vida e sobre a nossa liderança. E talvez você se pergunte: Mateus, eu entendo o que você está dizendo, que Jesus é o símbolo de liderança, que Jesus é o líder perfeito, mas há uma distinção muito grande entre eu e Jesus. Há uma diferença enorme entre quem eu sou e quem Jesus é. E eu vou concordar com o irmão. Afinal de contas, Jesus é Deus. Não praticou nenhum pecado, mas recebeu sobre si todos os nossos pecados. E parece, nesse momento, quando observamos, que colocar Jesus como referência é algo inatingível. Dá uma sensação de uma distância tão grande, de uma distância e diferença tão gigantesca, que podemos nos perguntar: será que essa aplicação daquilo que Jesus fez vale para mim? Será que é funcional na minha vida? E eu tenho que te dizer, meu irmão, que sim. Porque Jesus é Deus, de fato, mas é através da sua vida e do seu sacrifício que Ele permitiu que Deus habitasse dentro de você. Amém? Jesus é homem, eu sou homem. Jesus era Deus plenamente, e por meio do seu sacrifício, Ele permitiu que o mesmo Deus que Ele é, habitasse em mim hoje, e habitasse nesta igreja, na Segunda Igreja Batista em Gramacho. E se havia alguma distinção, se havia alguma separação dessas duas naturezas, isso caiu por terra no sacrifício de Cristo Jesus. E é isso que celebramos na ceia. O que é a ceia? Partir o pão que simboliza o corpo de Cristo e beber do seu sangue, dizendo que fazemos parte de um mesmo corpo, temos a mesma natureza, somos compostos dos mesmos átomos. Este é o símbolo da ceia.
Aquilo que antes nos separava, agora nos une no sacrifício de Jesus Cristo. E observe, isso não é apenas eu que digo, mas o próprio Cristo vai nos dizer. Observe o que está escrito na palavra de Deus: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que farei não é invenção. Aquilo que Jesus viveu em sua vida é uma possibilidade para nós mediante o seu sacrifício. Não há mais essa separação, não há mais um véu que nos desligue de Deus, que separe aquilo que é plenamente sagrado daquilo que é profano. Em Jesus, o sagrado invade o mundo, toma as nossas vidas, nós morremos para essa realidade e nos aproximamos da natureza de Cristo pela vida cristã. Então, meu irmão, você pode exercer uma liderança relevante tal como Jesus exerceu. Você pode exercer essa liderança, porque o Cristo que morreu há 2000 anos atrás e ressuscitou, habita dentro de você. Irmãos, a segunda Igreja Batista em Gramacho pode exercer uma liderança espiritual neste bairro, porque somos corpo de Cristo. Amém, irmãos? Nós somos corpo de Cristo. Jesus está vivo em nós. É interessante a passagem bíblica que vai dizer: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós normalmente imaginamos que Jesus está como uma quarta pessoa ali, né? Um quarto indivíduo. O contexto do texto não é esse. A ideia é que aonde está reunido os filhos de Deus, os membros do corpo de Cristo, Jesus se faz presente por eles, através deles e por meio deles. E essa é a realidade que vivemos aqui. A segunda Igreja Batista em Gramacho pode viver e exercer a liderança que Jesus Cristo exerceu nesta terra, porque ela é parte do corpo de Cristo. E em Jesus, e por meio do seu sacrifício, temos acesso a essa realidade. Então, o que fazer? Já sabemos que é possível, já sabemos que é uma realidade alcançável, mas o que devemos fazer então para exercer esta liderança relevante na vida e também por meio de nossa igreja, em nossa comunidade? Olhamos então para Mateus capítulo 3, versículo 14 e 16, mais especificamente no versículo 14. João, porém, tentando impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas. O primeiro ponto é: somos integrados e empoderados pela família da fé. O primeiro ponto da liderança é reconhecer a necessidade de ser integrado pela família da fé. Muitas das vezes vivemos uma vida, irmãos, principalmente quando estamos lidando com liderança, cheia de orgulho e vaidade. Às vezes ainda nem recebemos o cargo de liderança, às vezes ainda nem assumimos a posição que estamos pleiteando, mas já começa a ser tomado em nosso coração um sentimento de que eu consigo fazer melhor, eu mereço estar nesta posição, eu faria totalmente diferente. E numa relação que começa a se estabelecer com um nível de prepotência. E eu não estou falando aqui somente numa relação de vida de igreja. Eu estou falando também no trabalho. E aí faça uma análise do seu coração, faça uma análise do seu interior. Quantas vezes nós não estamos aceitando a validação externa, mas estamos buscando uma validação individual? O que eu quero dizer com isso? O contexto aponta que não, tudo ao redor está dizendo que não é o momento, está dizendo que você deve esperar, que você deve ser paciente e humildade, mas o seu coração começa, assim vai descer. Não, eu mereço, não, eu vou, não, esta é minha posição, não, eu devo fazer ou eu farei melhor. E aí acaba gerando conflitos, gerando ansiedades, gerando angústias,
gerando aflições, porque o nosso coração começa a se encher de ego e não aceitamos aquilo que o mundo está nos impondo, a validação que naturalmente acontece com o tempo. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, irmãos, a dúvida é, Jesus precisava ser batizado? Jesus tinha necessidade do reconhecimento e da validação do batismo de João? Jesus já era o próprio Deus, ele já era santo, ele já receberia sobre si o sacrifício da cruz, mas ele agiu com humildade no coração. Ele olhou para João e correspondeu àquilo que o apóstolo Paulo nos orienta, de olharmos um para os outros e observarmos no outro alguém maior, observarmos no outro uma autoridade. Jesus passa pelo primeiro passo do processo da liderança, que é a validação da família da fé, isso falando em nível de igreja, mas também podemos observar para o contexto externo, a validação daqueles que estão ao nosso redor nos cercando. A vaidade, o orgulho, o ego só vão gerar morte no seu coração, irmãos. Em contrapartida, a humildade que Cristo teve em ser batizado por um homem pecador, levou ele a exercer um ministério e uma liderança que perdura até os dias de hoje. 2000 anos se fala e se vive aquilo que Jesus falou e viveu, porque ele foi um líder perfeito. E você deve ter isso no seu coração, esse primeiro aspecto, porque a liderança, ela é empoderada pela família de fé e ela é reconhecida por aquilo que é externo, pelo seu gerente no trabalho, pelos seus colegas de trabalho. E às vezes nós queremos esse reconhecimento numa forma de imposição. E o que Cristo tem nos chamado é viver uma realidade de humildade e de progresso natural até a chegada do reconhecimento. Observe o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam, e receberam por este ato de humildade, de reconhecer que os outros, aqueles que nos cercam, são maiores do que nós. Receberam isso por um ato de quebrantamento, tal como Jesus no ato do seu batismo. O segundo ponto que podemos observar nesse ato de Jesus é o caminhar na dimensão do sobrenatural. Mateus capítulo 3, versículo 16 diz: naquele momento os céus se abriram. Jesus, sendo Deus, tendo toda a autoridade em suas mãos, é humilde e passa pelo processo do reconhecimento da família da fé e daquilo que o circunda. Mas Jesus também entende e vive a realidade do sobrenatural. Muitas das vezes buscamos numa realidade de liderança, porque a liderança está relacionada ao poder, um desejo de controle. Queremos ser o próprio Deus, queremos validar aquilo que pensamos, queremos colocar à força as nossas ideias, queremos sobrepor os outros com aquilo que entendemos ser a verdade. E quando olhamos para Jesus, Jesus espera o reconhecimento por meio de uma prática guiada por mãos de um pecador, e acima de tudo, Jesus é reconhecido por uma ação sobrenatural e externa a Ele. Ele não fala, Ele não impõe a sua força. Nesse ato de batismo, Jesus não vai fazer um milagre, mas Ele espera. E ao esperar, e a ser humilde, e ao se quebrantar, os céus se abrem, e o Espírito Santo de Deus desce, e Deus atua. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Pois, embora vivamos como os homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas a qual lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
construímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes em Cristo. Devemos olhar as circunstâncias, irmãos, não com olhos racionais, mas com olhos de fé. Eu estava tendo uma conversa com o meu sogro no dia de ontem, e estávamos conversando sobre o atual cenário brasileiro, o quão tudo tem se tornado muito complexo, muito complicado, e todo tipo de ideologia que tem atingido as crianças. E ele mostrando e demonstrando uma angústia do seu coração. Como viver dentro dessa realidade, como continuar no Brasil. O que seria da minha cunhada, ela é uma criança ainda, com tanta informação, e a sensação que tem é que isso não tem mais volta, e que a sociedade está se degenerando, e que tudo irá acabar. Ora, quando olhamos de forma racional, é a lógica. Quando olhamos de forma consciente, lógica, sistemática, vendo aquilo que tem acontecido com o mundo, é o que observamos. Mas Deus tem colocado no meu coração uma percepção diferente a respeito da realidade, meu irmão. Que percepção é essa? Eu quero compartilhar com a igreja. Tudo isso que tem sido promovido pelo mundo secular, que tem avançado dentro da igreja, tem gerado na humanidade uma coisa: angústia. E você pode fazer análise das pessoas que se cercam. Nunca se viveu uma geração tão angustiada, ansiosa e depressiva. Todos estão sofrendo com esta realidade. E aí, a percepção espiritual e a observância da dimensão sobrenatural me faz dizer: os campos estão brancos. Os corações estão sedentos por Deus. As pessoas nunca desejaram e ansiaram tanto pela palavra da verdade para libertá-las. Então, se pela razão, pela lógica, podemos observar que tudo está se decompondo, pelo olhar sobrenatural, podemos ver uma nova vida sendo gerada. E é assim que devemos viver a nossa vida. É assim que devemos tocar a nossa liderança, não apenas observando a situação econômica, não apenas olhando o comportamento do seu filho, o que ele está fazendo agora, o que ele está agindo agora, não, mas é olhar com olhos sobrenaturais e reconhecer que Deus é poderoso para abrir os céus e descer o seu Santo Espírito sobre nós. Talvez você não tenha razão para quê, não tenha lógica naquilo que você está observando, mas Deus age de maneira sobrenatural. Jesus não tentou exercer o seu ministério pela força e pela imposição, mas confiou no sobrenatural de Deus, e este é o caminho da liderança. O terceiro ponto que observamos, Mateus capítulo 3, versículo 16, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousou sobre ele. Devemos abrir espaço para a ação constante do Espírito Santo de Deus. Devemos ser humildes e esperar o reconhecimento da família da fé. Devemos crer na dimensão do sobrenatural e entender que Deus que age valida o nosso ministério e a nossa liderança. Mas devemos ter também a consciência plena de que quem age é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que deve ter espaço no nosso meio. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21 diz: não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitei-vos uns aos outros por temor a Cristo. O Espírito Santo de Deus age em nossas consciências. Age em nossas consciências. E é Ele que nos dá o direcionamento, irmãos. É Ele que nos guia a tomar as decisões acertadas. Ainda que pareçam decisões não lógicas, não racionais, não objetivas. Mas Jesus, durante todo o seu ministério, se viu tomando decisões não lógicas, não racionais, não assertivas. Viveu o seu ministério sendo guiado pelo Pai e pelo Espírito Santo de Deus. Isso o levou
a ter o nome que está acima de todo nome, a qual se dobra todo o joelho no céu e debaixo da terra. Observe, irmãos, o quão poderoso é o ato de nos colocarmos na vontade e mediante a vontade de Deus, e sobre o controle do Espírito Santo de Deus. É assim que Jesus inicia o seu ministério, é assim que Jesus inicia o seu movimento de liderança, sendo humilde, reconhecendo que Deus tem poder para todas as coisas e esperando uma validação do sobrenatural e uma ação do sobrenatural, mas também tendo sobre si constantemente a ação do Espírito Santo de Deus. E Efésios vai nos dizer uma orientação do apóstolo Paulo: enchei-vos das coisas espirituais. Filipenses, Paulo vai fazer a mesma exortação: encham-se de coisas boas, de coisas virtuosas, de coisas sublimes, porque é por meio deste movimento de se encher de coisas virtuosas, sublimes e boas, que o Espírito Santo de Deus começa a iluminar a nossa consciência, e aí começa a habitar em nosso coração um desejo de fazer a justiça, começa a habitar em nosso coração um desejo de viver a verdade, e quando vivemos a verdade e exercemos a justiça, temos uma boa liderança. Os fundamentos de uma boa liderança são esses, e é o Espírito Santo de Deus iluminando a sua consciência que vai te dar coragem e força para ser justo. É o Espírito Santo de Deus iluminando a sua consciência que vai te dar coragem para ser honesto no momento em que não vale a pena ser honesto. É o Espírito Santo de Deus atuando em você, iluminando a sua consciência, que vai te fazer amar aquele que é odiado e representar Jesus para este. Mas para isso é necessário que haja um espaço, é necessário que haja uma abertura. E é interessante porque temos vivido, neste ano de 2023, principalmente nessa primeira semana, as nossas devocionais diárias. O que é isso? O que é um momento de devocional, de oração, de reflexão? É uma abertura. É uma abertura para o Espírito Santo de Deus estar ali do teu lado, te dizendo: ei, olha lá, no seu trabalho, aquilo que você falou não está legal. Ei, na sua família, a forma que você está se comportando com seu filho ou com sua filha, não está bacana. Não foi bom, não foi justo, não foi verdadeiro, não foi amoroso. E é nessa recepção do Espírito Santo que nos conduz, que temos uma liderança em amor, tal como a de Jesus. Seja humilde, espere e aguarde a validação da família espiritual e busque essa validação. Caminhe sempre na dimensão do sobrenatural, abra espaço para a ação do Espírito Santo de Deus. E o quarto ponto e último: o crescimento vem por meio das provações e da tentação. Observe o que está escrito logo após o batismo de Jesus em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao 3. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Antes de Jesus começar o seu grande ministério, antes de Jesus começar a exercer a sua grande liderança, ele foi humilde, ele reconheceu que há uma dimensão sobrenatural que atua sobre todas as coisas, ele abriu espaço para que Deus o movesse em todas as suas decisões, e logo em seguida, ele se preparou espiritualmente para as provações e para uma tentação. E isso antecedeu todo o seu ministério de liderança. E por que disso? É porque é por meio das provações, é por meio das dificuldades, é por meio das tentações que nós somos aperfeiçoados. Liderança é lidar com dificuldades. Liderar é tratar problemas. Afinal de contas, se não tivéssemos problemas, qual seria a necessidade de um líder? Se tudo fosse harmônico e perfeito constantemente. Se você está almejando e buscando uma posição de liderança, se você tem sentido no seu coração um chamado para o exercício da liderança dentro da igreja, entenda, provações acontecerão sobre você. E isso não é manifestação do mal.
Porque Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi levado por Deus a passar por essas dificuldades. Mas Deus esteve com ele durante todo o tempo. E é por isso que ele não caiu e não pecou. E é isso que devemos ter em nosso coração. A certeza de que todas as tentações acontecerão, de que todas as provações se estabelecerão em nossa vida, mas Deus está conosco por meio do Espírito Santo, e somos certos da vitória. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 5 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá livremente. A boa vontade e lhe será concedida. Dê de boa vontade e lhe será concedida. O ministério de Jesus foi um ministério de provações. O ministério de Jesus foi um ministério de dor. Afinal, o maior símbolo disso é a cruz. Ele passou por todas as provações. Ele subsistiu a todas as tentações. A tentação, por exemplo, de não ir ao sacrifício. Você pode pensar, Jesus foi tentado somente no deserto? Não. Pelo diabo, de forma clara, sim. Mas o que acontece no Monte das Oliveiras? Ele chora sangue e pede ao Pai que, se possível, aparte dele aquele cálice. Imagine quão angustiado e quão aflito estava o coração de Jesus ao passar por aquela provação. Imagine o quão ferido e quão angustiado estava o coração de Cristo a ter que viver aquela dor extrema. Ele sente isso na sua carne enquanto homem e sofre e pensa: Deus, será que não é possível uma outra forma? Pai, será que não é possível um outro caminho? E Deus Pai responde: não. É necessário que isso aconteça. E acontece. Jesus vai para a cruz, ele morre, ele passa por toda essa provação, ele é mortificado, mas ele ressuscita ao terceiro dia. E a partir daí ele recebe um nome que está acima de todo nome. E ele passa a ser adorado, e o símbolo e o caminho principal para o acesso a Deus. Não pode um servo ser maior do que o seu Senhor. Jesus Cristo recebe a glória a partir do sacrifício. E isso também é exigido do líder que quer seguir o caminho de Cristo. Jesus recebe a glória a partir do sacrifício. E isso é exigido dos líderes que querem seguir o caminho de Jesus. A validação da família de fé é fundamental. Ter sempre em mente a dimensão do sobrenatural, porque o céu se abre e a voz de Deus fala a nós. Dar aberturas ao Espírito Santo para que isso se desenvolva em nossa vida, no nosso comportamento, nos nossos atos, nas nossas atividades. E também entender que dificuldades, tentações e provações são o caminho para a perfeição, e isso nos dá esperança e fé. Saiba disso. E alimente no seu coração o desejo de ser um líder, tal como Jesus foi. E a oportunidade que você tem hoje é responder um sim a esse chamado que Deus tem colocado no seu coração. Talvez Deus esteja te chamando a um ministério dentro da igreja. Talvez Deus esteja te chamando a uma ação dentro da comunidade de fé que é a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Mas você está relutante, você está angustiado, você está ansioso, está aflito, está se perguntando: mas com que tempo? Você pode estar se perguntando: mas de que forma? Eu não tenho capacidade. Eu tenho que te dizer, irmãos, creia no sobrenatural. Dê espaço ao Espírito Santo de Deus. Será difícil, mas o tempo todo seja humilde e reconheça a necessidade da aprovação dos irmãos da fé. Tudo o que acontece no reino de Deus acontece em amor. Se seguirmos esses passos,
a segunda Igreja Batista em Gramacho viverá um grande avivamento. E seremos referência espiritual para o Gramacho, para Caxias, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E poderemos assim atuar dentro desses campos brancos que temos visto ao nosso redor. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Deus, por esta manhã maravilhosa na Tua presença, que adoramos o Teu santo nome. Deus, atue, Pai, atue em nosso meio para que o Teu Santo Espírito nos ilumine a consciência, nos faça viver a liderança segundo a liderança do Teu Santo Filho, nos dá humildade, nos dá fé para crer no sobrenatural, nos dá o Teu Santo Espírito para nos alimentar dia e noite, nos fortifica para vivermos as provações e as tentações, Deus. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém.